Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, final de semana chegando. Hoje são 24 de setembro e nós estamos aqui hoje na sala do quinto ano, né? Só que quinto ano amanhã. E nós estamos aqui para mais um dia de aula, né? E vamos iniciar a nossa aula com o português, né? Então, hoje nós vamos falar acerca dos infográficos. Já falamos anteriormente, né, que os infográficos eles são textos onde tem composto por imagens, né, também por gráficos, linhas coloridas e pequenos textos. Muitos desses textos são textos explicativos, né? Eles são feitos podem ou não estar soltos, né? Em locais específicos ou em balões, em quadrados, enfim, tá? Então tudo isso compõe um infográfico, tá? Na página 64 do livro de português, a gente vai ver aí um infográfico que foi publicado em um jornal. E esse infográfico, ele fala acerca, né, de um tipo de dinossauro. Isso você pode ver aqui na imagem, ó, tá? Então, virando aqui, ó, certo? Então, ele vai falar acerca de um dinossauro, uma espécie, né, um tipo de dinossauro, né? E lá na página 65, ele vai te dar o passo a passo, né, de como você vai, quando você encontra um fóssil, né, como é que você faz, o passo a passo de como preparar esse fóssil para transportar esse fóssil para um outro local, né. Bom, lá na página 64, ele te dá o tamanho, né, para que você tenha mais ou menos a noção, a ideia, né, do tamanho desse tipo de dinossauro, que é um tapuiasauro, tá? Aí ele te dá o detalhe do crânio, ele vem para alimentação, né, que no caso, ele se alimentava, né, de plantas, né, e aí ele te dava um mapeamento, lá acima, né, ele te dá um mapeamento do campo, né, eu acredito que mais ou menos onde eles podiam ser encontrados, as letras são bem pequenas, né, isso é onde eles foram encontrados, te dá o comprimento dele, né, que é aí de um ônibus, né, bem grande, e o tamanho, né, desse tipo de dinossauro, tá? Então tudo isso, ó, você vai encontrar aqui. Então aqui, ó, tá? Onde ele foi encontrado, aqui o comprimento, a altura, né? Tá certo? A alimentação, tá? Então aqui nós temos a alimentação, tá certo? E aí ele vai te contar lá logo abaixo a história do fóssil, né, a morte desse animal, o sepultamento, como aconteceu, né, ele diz que, então ele vai dizer, 120 milhões de anos atrás, a paisagem era bem diferente. Os estudos indicam que eu não sei se é jesuíno, é muito pequena a letra, né, viviam à beira de um lago raso, que recebiam sedimentos aluviais de uma cordilheira próxima. Morte. O lago era intermitente e secava com facilidade, formando uma superfície dura e plana. Pouco tempo após a morte, a carcaça de Jesuíno, que era o nome, né, o nome do dinossauro, não é isso? Ainda articulada, foi sepultada por uma camada de sedimentos aluviais trazidos pela chuva.
Então aí você vê a imagem, né? E aí você vai vendo a profundidade em que ele vai ficando, né? Cada vez mais fundo, né? E aí vai compondo o que? A fossilização, né? Fossilização, tá? Então você vê aí que planta uma camada maior, né, de terra, né? Vai sendo criada, né, em cima desse fóssil. Plantas passam a nascer aí, né? E ele fica aprisionado na camada de sedimento, né? O esqueleto começa a se transformar em fóssil, né? E aí você vê isso. E aí nós temos a compactação, tá certo? E depois a descoberta, né? Foram feitas escavações e descobriu-se então esse fóssil. E aí nós temos na página 65 o passo a passo no campo, né? Geralmente apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície, por isso é preciso escavar lentamente, com cuidado, para extrair a peça sem danificar outro fóssil que possa estar enterrado nas bordas. A escavação é feita ao redor do fóssil, deixando uma borda de segurança para que ele não se quebre. Então, gente, é um cuidado, né? Todo um preparo, é algo assim minucioso para que nada, né, se perca, para que nada se extravie, né? Enfim, o bloco precisa ser embalado para ser transportado, né, como eu falei, até o laboratório. Primeiro aplica-se uma camada de papéis úmidos sobre ele, se necessário, aplica-se espuma instantânea de poliuretano para deixar o bloco mais uniforme. Por fim, o bloco é revestido com bandagens de gesso iguais às usadas nos hospitais para imobilizar, né, quando alguém cai, se acidenta, né? E é preciso engessar. O pedestal é então quebrado e o bloco é removido. A parte inferior é embalada no mesmo jeito até fechar o casulo. O bloco mais pesado, retirado do coração de Jesus, tinha 1 tonelada, contendo vários ossos de titanossauro. Chegando ao laboratório, os casulos de gesso são abertos com auxílio de serras, que podem ou não ser serras elétricas, né? Cada bloco é acompanhado de anotações sobre sua localização e conteúdo. Começa o trabalho mais minucioso da preparação do fóssil. O osso precisa ser limpo o máximo possível da rocha sedimentar na qual foi fossilizado. Por isso, utiliza-se ferramentas de dentista, como exploradores e brocas. Com o fóssil limpo é possível estudar sua morfologia. Cada ângulo, cada fissura, cada diâmetro, cada marca, cada textura pode ser importante para identificar o animal ou classificá-lo como uma nova espécie. Começa o desafio de remontar o quebra-cabeça. É muito raro encontrar o fóssil de um animal completo, por isso partes que não foram encontradas são deduzidas com base no esqueleto do animal semelhante. Juntando todas as informações do fóssil coletado e de outros fósseis semelhantes, o cientista monta uma réplica completa do animal. Análises geológicas são usadas para recriar o ambiente em que ele viveu. Muito lindo, né, gente? Todo esse trabalho, muito importante, né? E às vezes a gente não imagina, né? A profundidade, todo esse cuidado, todo esse aparato, né? Para chegar a uma imagem, a uma exposição, para a gente ter ideia de vidas passadas, né? Para a gente conhecer um pouco mais da história, né? Dos primórdios, né? Que viveram aqui, que hoje a gente já não tem mais, né? A gente já não compartilha de sua existência. Então, os 2 infográficos lidos compõem uma matéria publicada no jornal Estadão, a qual é composta de infográficos com informações sobre os dinossauros no Brasil, tá? Os infográficos podem ser textos autônomos ou ser representados como textos complementares a uma reportagem, um artigo, entre outros textos. E aí nós temos uma atividade que começa ainda na página 65, tá? E temos uma atividade sobre isso, interpretativa, né, na página 66. Eu quero que vocês façam. Então, uma questão na página 65
e uma folha, né, da página 66. Continuando a nossa aula, os nossos conteúdos, nós vamos falar acerca de sujeito, tá? Sujeito. E aí é o foco na nossa língua, né? Foco na língua. A morfologia dos dentes do titanossauro não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros, ou seja, se alimentavam de plantas, não é isso? Isso é um trecho, né, do texto. E aí também vem uma parte de interpretação ou interpretativa. E nós temos na segunda questão um outro trecho. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. E mais uma questão de interpretação. E temos o nosso quadradinho, né, informativo, que vai te dizer o seguinte: para descobrir o sujeito de uma oração, oração é uma frase, tá, gente? É possível fazer uma pergunta e a resposta será o sujeito. Observe o exemplo. Os números indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? O que indica a posição de cada osso no esqueleto do animal? Qual é a resposta? Os números, né? Então, na oração está o quê? Está tanto a pergunta quanto também está a resposta. Os números indicam a posição de cada osso no esqueleto. E aí nessa oração nós temos sujeito, nessa oração nós temos a pergunta e nessa oração nós temos as respostas. Os números são o quê? Os números é o sujeito dessa oração, pois a informação expressa na oração é sobre eles, são, né? Ou é sobre esses números, tá certo? Então, os números indicam a posição de cada osso no esqueleto desse animal. E aí, a pergunta é: o que indica a posição de cada osso no esqueleto? Os números. Então, para nós descobrirmos o sujeito de uma oração, de uma frase, é possível fazer uma pergunta. Então, a resposta dessa pergunta será o sujeito, ok? Então, sabendo disso, nós vamos, gente, ficar com uma atividade para casa, a primeira questão, repetindo, da página 65, vamos ficar com a página 66 e vamos ficar também com a página 67. Essa é a nossa aula de português. Fiquem com Deus. Boa aula, bons estudos. Até amanhã. Tchau, tchau.